Olá, eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso programa A Psicologia do Espírito Imortal. No primeiro programa, nós procuramos estabelecer um diálogo entre a ciência e a religião, demonstrando que nunca houve necessidade de antagonismo entre ambas, que, na verdade, elas se complementam, onde uma para, a outra naturalmente avança, uma ampliando, a outra sustentando. No segundo programa, nós começamos a falar sobre o aparelho psíquico humano, segundo a psicanálise freudiana, como Freud fez as suas importantes descobertas e trouxe o modelo da psique humana organizado em 3 níveis ou em 3 camadas. Então, podemos entender um pouco do inconsciente, do pré-consciente, do consciente, que é o que ele chama de topologia. Depois podemos ver na forma dinâmica, ou seja, a maneira como essas 3 camadas, essas 3 instâncias, esses 3 níveis dialogam entre si, o id, o ego e o superego. E iniciamos uma abordagem também sobre a questão econômica, ou seja, a quantidade de energia psíquica que é envolvida nesse relacionamento entre as 3 instâncias do aparelho psíquico. Juntando esses 3 fatores, a topologia, a dinâmica e a economia do aparelho psíquico, nós temos aquilo que Freud chamou de metapsicologia. E hoje nós vamos começar a estudar um pouco mais detalhadamente sobre os elementos da psique humana segundo a psicanálise freudiana. E claro que nós não poderíamos começar por outro lugar, por outro elemento que não fosse o inconsciente. Então, nós vamos começar a estudar um pouco sobre o inconsciente, E, vejam, o conceito de inconsciente, ele é um tema fundamental da teoria psicanalítica, na qual se concentra toda a descoberta freudiana. Freud, através de sua experiência clínica, diz que o psiquismo não se reduz ao consciente e que certos conteúdos só são possíveis à consciência após serem superadas certas resistências. Descobriu que a vida psíquica é povoada de pensamentos eficientes, embora inconscientes, de onde se originavam os sintomas. Meus amigos e amigas, vejamos bem, eu vou narrar aqui para vocês um fato verídico acontecido com um amigo e que nos vai dar conta bem de como o inconsciente atua, de como ele é presente, como ele é real, como ele é palpável. Bem, esse amigo conta que ele tinha um problema renal grave e tinha por quê? O amigo já fez a passagem para o outro lado da vida. Mas, à época, ele tinha um problema renal crônico grave. Foi exatamente esse problema que o levou ao fim da vida física. E esse problema tinha como sintoma, o que aparecia aos olhos de quem o observava, que, inesperadamente, do nada, ele dormia. Então, ele estava sentando, conversando, e, sem nenhum aviso prévio, ele simplesmente abaixava a cabeça e dormia. E aquilo era incontrolável. Ele não conseguia resistir a essa sonolência. Da mesma maneira que ele dormia ali, inesperadamente, ele também acordava. Imaginem essa situação acontecendo na estrada com o indivíduo dirigindo. Pois bem, esse amigo conta, e eu o tenho à conta de uma pessoa confiável, Não vou falar que eu o tinha,
porque ele continua existindo, né? Então, eu tenho a conta de uma pessoa confiável, e ele conta que um determinado trecho da viagem ele estava dirigindo, voltando para sua cidade, né? Ele não estava tão longe assim da cidade, mas ele teve um desses apagões, não é? Ele teve um desses apagões, e de repente, quando ele acorda, quando ele volta à consciência, ele está parado em frente à garagem de sua casa. Quer acreditemos ou não, esse é um fato. Eu acredito, porque, como eu lhes disse, eu tenho o amigo na conta de uma pessoa confiável. Então, vejam bem, né? Ó, Freud descobriu que a vida psíquica é povoada de pensamentos eficientes. Eficientes em que sentido? Eles estão no inconsciente e eles interferem o tempo todo na consciência, sem que muitas vezes nós prestemos atenção a eles. E aí, nós vamos prosseguir. Freud propõe, então, explicar o funcionamento do aparelho psíquico como uma construção tópica. Nós já explicamos o inconsciente, pré-consciente e consciente. Assim sendo, de acordo com o lugar que ocupa dentro do aparelho psíquico, o inconsciente só pode ter acesso à consciência por meio do sistema pré-consciente-consciente. Na passagem a este último sistema, os conteúdos inconscientes são submetidos às exigências dele, de modo que qualquer conteúdo do inconsciente só pode ser conhecido se for transcrito de modo distorcido e modificado pela sintaxe ditada pelo pré-consciente consciente. Então, essas duas siglazinhas que nós estamos observando na parte inferior do slide, PC''S, C''S, o PC''S é o pré-consciente e o C''S é o consciente. Então, nós explicamos isso no programa anterior através daquela imagem, né, que nós trouxemos de uma festa, um salão de festas que tem o segurança. Que não é qualquer pessoa que entra, ela precisa atender aos requisitos para se entrar na festa, ser convidado, estar trajado adequadamente, né? Para que possa ter, então, a sua entrada facultada no salão de festas. Então, é isso daí. O conteúdo que está no inconsciente, o pensamento, o desejo, né, a emoção, o sentimento, para entrar na consciência, precisa antes atender às regras que estão no pré-consciente. Então, isso nós estudamos no programa anterior. E aí, continuando. O inconsciente é a parte mais arcaica do aparelho psíquico. As representações nele contidas são chamadas representações de coisa. Essas representações são fragmentos de reproduções de antigas percepções de todos os sentidos, dispostas como uma sucessão de inscrições, como um arquivo sensorial, um conjunto de elementos despidos de palavras, cuja inscrição foi feita numa época em que não existiam palavras, na primeira infância do sujeito. Então, bem, a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é que, e creio que já ficou claro, que o inconsciente para a psicanálise freudiana, né, ele é um arcabouço que existe apenas a partir do momento em que a pessoa nasce, em que o bebê nasce. E esta ainda é a visão de todas as correntes da psicologia
todas as forças da psicologia existentes hoje no planeta Terra consideram o indivíduo apenas do berço ao túmulo. E aí, vamos compreender melhor, né, quando se fala de representações de coisa. Muito bem. Um bebê, sabidamente, não tem a mesma capacidade de um adulto, não tem as mesmas informações de um adulto, não tem a mesma visão de mundo de um adulto e não faz a mesma leitura a nível de cognição, a nível de compreensão, a nível de interpretação que um adulto faz. Tendo isto em mente, e por que a criança não faz? Por uma razão muito simples. O cérebro da criança não está desenvolvido como está o cérebro do adulto. Então, para a criança, como ela ainda não sabe, ela não tem definições, ela não tem rótulos, ela não tem as regras do mundo adulto, para a criança são representações de coisas. A criança não sabe, por exemplo, que o carrinho é carrinho, que a bola é bola. Compreendemos? Ela não sabe ainda que roupa é roupa. São códigos, rótulos que serão aprendidos numa outra etapa. Por isso que se fala de representação de coisa. Para o adulto, tudo muito claro. Para a criança, representação de coisas que ficam armazenados na memória. Certo? E aí, veja bem, cada uma dessas coisas com as quais a criança entra em contato, ela faz um registro sensório emocional. E aí, aqui nós já podemos ampliar um pouco essa questão. Em verdade, dentro da minha experiência clínica, como hipnólogo e que usa a hipnose com bastante frequência, não para regredir a outras vidas, que não é o meu objetivo terapêutico, enquanto profissional da psicanálise, mas especialmente utilizo a hipnose como uma ferramenta de trazer memórias reprimidas ou memórias inacessíveis à consciência, como, por exemplo, aquelas memórias emocionais que são vivenciadas dentro do útero, onde a criança, estreita e profundamente ligada com a mãe, registra não apenas as emoções maternas, mas também as emoções do ambiente, as emoções do pai, enfim, de todos aqueles que têm uma convivência mais estreita com a gestante. Quando nós regredimos ao útero, é possível trazer à consciência do indivíduo, né, as emoções que foram vivenciadas dentro do útero. Por exemplo, como foi que a mãe recebeu a notícia de que ela estava grávida, quando ela descobre, né? As mães normalmente não descobrem que estão grávidas no momento da concepção. A descoberta é feita quando a menstruação atrasa, via de regra. E aí, muitas vezes, olhem bem, o que acaba acontecendo? Se está vivendo um clima de harmonia, né? O casamento está indo bem, a parte financeira está indo bem, não há nenhuma crise mais grave, está se planejando a chegada de um filho. Então, quando a gravidez acontece dentro de um contexto de planejamento de harmonia, o bebê registra a emoção da alegria da mãe, da alegria do pai. Mas o contrário também é muito verdade. Ou seja, se existe um conflito entre o casal está brigado, o casal não se fala, não se toca, aí existe aquele momento de carência, eles se permitem o ato sexual, engravida, dentro de um cenário de crise, a mãe, quando descobre que está grávida,
ela não rejeita exatamente o bebê, mas as circunstâncias em que a gravidez aconteceu. Isso o bebê registra. Algumas vezes como rejeição, outras vezes como uma sensação de medo, de angústia. E hoje não é novidade que a criança, o bebê, quando muitas vezes ela acorda sozinha no ambiente, ela sente ansiedade. Não é? Então, veja bem, né? Lá na hora do nascimento, por exemplo, é um momento tenso. É um momento tenso. Então, a criança, o bebê registra essa ansiedade. Mas ele não sabe dizer, estou sentindo angústia, estou me sentindo abandonado, estou me sentindo rejeitado, estou tenso, estou triste. Porque não há ainda no cérebro da criança codificação para isso. Ela não aprendeu sobre isso. Então, todas essas questões que nós estamos levantando aqui, e muitas outras que certamente nós poderíamos ficar aqui durante um bom tempo falando a respeito, né? Para o inconsciente da criança, são representações de coisa. Não há definição. A prática é essa. Não há definição, não há rótulo, não há especificação. Porque nada disso ainda existe no cérebro da criança. Certo? Então, por isso mesmo, e aí prestemos bastante atenção na parte final do slide, que a parte final vai dizer assim: numa época em que não existiam palavras. Porque chegada a uma certa faixa etária do bebê, do desenvolvimento psicossexual do bebê, ele começa a verbalizar, ele está observando, ele está interagindo com os adultos, né? Ele está aprendendo, ele está absorvendo, ele observa que as pessoas se comunicam através da fala, eles começam a balbuciar, começam a aprender a falar, e os adultos vão ensinando. É quando deixa de ser representação de coisa para começar a ter rótulo, definição, especificação. No processo de regressão, por exemplo, o adulto consegue definir a coisa que a criança vivenciou fazendo uma ressignificação. E aí vou dar um exemplo com o qual nós vamos encerrar o nosso quadro de hoje. Uma paciente nos procura trazendo como sua queixa principal que a família gostava mais do irmão do que dela. E isso gerava inúmeros conflitos, inúmeras brigas, porque ela sempre fazia uma leitura dessa preferência. Quando nós começamos a retornar pela hipnose, pela regressão aos períodos da infância, nós percebemos que ela era uma criança calma, uma criança que não chorava, uma criança que não dava trabalho algum. O irmão era ligado, como se diz, em 220 volts. Uma criança extremamente agitada, né, extremamente nervosa, que chorava muito e que depois, dialogando com ela fora da regressão, ela traz a informação de que o irmão foi dormir uma noite inteira aos 8 anos de idade. E aí nós conseguimos ressignificar. Na verdade, não é que havia uma preferência desta mãe pelo irmão. Havia uma necessidade. O irmão era alguém necessitado de atenção o tempo todo por conta da agitação. E ela, por ser uma criança calma, uma criança tranquila, daquela que normalmente todo pai e toda mãe quer ter, porque não dá trabalho, os pais, consequentemente, se dedicavam mais ao irmão por necessidade, não por preferência. Né? Então, ou seja, a coisa que ficou no inconsciente dessa paciente, né, ela consegue depois definir mais tarde como preferência. Quando nós fazemos a regressão, a releitura, a ressignificação
agora não é mais de preferência, mas sim de necessidade. Bem, até o nosso próximo programa, Psicologia do Espírito Imortal. Estamos só começando. Começamos hoje no inconsciente. No próximo programa, continuaremos falando sobre o inconsciente. Forte abraço, se inscrevam no canal do amigo Rossano Sobrinho, se inscrevam também no meu canal João Rocha no YouTube. Forte abraço, até a próxima!